O Evangelho de hoje é uma continuação do texto de ontem, a narrativa dos discípulos de Emaús. E o que é que nos diz esse texto de hoje? Dentro da mentalidade que a igreja quer trazer para o tempo pascal, que é um tempo que a igreja nos oferece para nós irmos nos acostumando com o fato da ressurreição. A ressurreição é um fato inédito, totalmente grandioso, e nós precisamos de tempo para assimilar essa realidade. E, ao mesmo tempo, a igreja quer que nós tenhamos a oportunidade de aprender a enxergar a presença de Deus na nossa vida. Nós temos, naturalmente, uma dificuldade de enxergar essa presença. Nós, por algum motivo, somos capazes mais de enxergar as coisas negativas que acontecem ao nosso redor. No entanto, o tempo pascal quer que nós exercitemos o outro lado, que nós cresçamos na fé, no amor e na esperança, e assim nós sejamos capazes de reconhecer a presença do ressuscitado na nossa vida. A leitura mostra essa dificuldade que os apóstolos e seguidores de Jesus tinham de reconhecer a sua presença. Temos que levar em conta que todos os discípulos eram judeus, e Jesus traz uma novidade muito grande, que é uma nova forma de olhar para Deus, reconhecer Deus e enxergar Deus. No Antigo Testamento havia uma mentalidade muito severa a respeito de Deus, onde se cria num Deus que punia com muita frequência, um Deus exigentíssimo. Deus continua sendo exigente conosco, mas também misericordioso. E essa mentalidade nova que Jesus trouxe não é facilmente assimilável, muito menos da noite para o dia. É o que nós percebemos nas várias aparições de Jesus. Por isso, a primeira reação que nós vimos nas mulheres no sepulcro, que nós vimos agora com os discípulos, mais uma vez, mesmo tendo os discípulos de Emaús relatado a sua experiência com Jesus. A reação é de medo, é de espanto. E Jesus quer nos trazer algumas novas mensagens. Jesus chega, aparece, e a primeira mensagem dele é: a paz esteja convosco. É importantíssimo nós entendermos o que é a paz nesse conceito. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, a paz é o resumo de tudo aquilo que Deus quer para nós. É a realização plena do ser humano. A paz é o estado em que o ser humano alcança tudo aquilo que ele pode em termos de evolução exterior e interior. Evolução espiritual, evolução em todos os momentos. Onde a pessoa alcança o seu máximo equilíbrio que não é afetado nem mesmo pelo desequilíbrio externo. Por isso que a paz, a pessoa pode estar em paz, mesmo que ao lado dela as coisas não estejam muito equilibradas. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos, a paz. Mas a paz ela não cai pronta do céu, ela é uma construção que nós vamos realizando ao longo da nossa vida com a ajuda de Deus e com a ajuda dos nossos irmãos e irmãs. Para realizar essa paz, que inclui a justiça nas nossas relações, o equilíbrio nas nossas relações, a melhoria de nós como pessoas e também a melhoria do ambiente que nós vivemos, nós precisamos enfrentar algumas dificuldades. Uma delas é o medo. Por isso Jesus vai dizer: não tenham medo. Inúmeras vezes nos evangelhos, Jesus, em situações diversas, chega e diz: não tenham medo. Porque o medo é uma força que paralisa, o medo é uma força que afasta. Jesus nos ensina que Deus não quer ser temido, Deus quer ser amado. Porque a fé, o amor e a esperança são forças que aproximam, são forças que fazem com que nós entremos em comunhão com Deus, em comunhão com as outras pessoas, em comunhão com a criação. O medo é uma força que afasta. Por isso Deus não quer ser temido, Ele quer ser
amado. E quando nós compreendemos isso, a nossa vida caminha na direção da paz. Mas você fala, mas diácono, não tem um dom do Espírito Santo que é chamado de temor de Deus? Nós temos que entender que temor é uma coisa, medo é outra. Quando a igreja fala que o Espírito nos dá o temor de Deus, não está dizendo que nós temos que ter medo de Deus. Temor aqui significa um respeito profundo por tudo aquilo que é sagrado, por tudo aquilo que se relaciona com Deus, por Deus mesmo. Quando nós falamos de temor de Deus, nós estamos falando do respeito, então, que nós temos para com Deus. E esse respeito faz com que nós cresçamos na fidelidade a Ele. Medo é diferente. Medo é uma força que paralisa, medo é uma força que afasta. Por isso, nós não precisamos ter medo de Deus. Temor sim, respeito sim, mas não medo. E quando nós percebemos isso, nós vemos que isso é essencial na nossa vida. Por quê? Se nós considerarmos o momento atual da crise do coronavírus, se nós tivermos medo de Deus, nós vamos ter muito mais dificuldade de superar esse momento. Infelizmente, muitas lideranças religiosas, inclusive, estão infundindo medo no povo em nome de Deus, dizendo que toda essa crise é um castigo de Deus. Jesus nos mostra que Deus não age de forma mesquinha desse jeito. Por isso nós precisamos cultivar a fé que nos dá força para que nós enfrentemos as dificuldades. Nós temos que crescer no amor que nos faz servir ao outro sem esperar recompensa. Nós temos que crescer na esperança que nos faz ir adiante na direção de Deus sem medo dele, com profundo temor, com profundo respeito, mas sem medo algum. Nós precisamos, nesse momento dessa crise do coronavírus, mais do que nunca ter isso em mente. Deus se faz presença na nossa vida, não para nos infundir medo, mas para que nós nos aproximemos dele, para poder enfrentar essas situações. Deus quer que nós o enxerguemos presente do nosso lado e no lado dos nossos irmãos. E a presença dele nunca é uma presença opressora, é sempre uma presença que nos liberta. Inclusive nos liberta do medo. E isso nós devemos ter muito em mente. E como nós podemos perceber a presença de Deus no meio de tantas dificuldades? Ora, a questão do coronavírus faz com que muitas coisas boas aconteçam. Olha quantas pessoas estão se colocando a serviço do outro sem esperar nenhuma recompensa. Uma prova profunda de amor. Nós podemos começar com as pessoas que, por profissão, têm que lidar com a doença, que são os profissionais de saúde. Mas muito mais pessoas estão servindo aos outros, às vezes até colocando a sua própria vida em risco, porque enxergam na figura do irmão a presença de Deus. E nós enxergamos nessas pessoas a presença do próprio Deus. Não só daquelas que precisam da ajuda, mas naquelas que estão ajudando. Quantas iniciativas anônimas são tomadas para ajudar as pessoas que estão precisando? Num momento como esse de profunda carência, onde tudo está parado e onde as pessoas estão passando necessidade porque muitas não podem trabalhar, e isso faz com que as pessoas não tenham o que comer, mais ainda do que o sistema impede. E quanta iniciativa de solidariedade está sendo colocada em prática, e isso mostra a presença de Deus na nossa vida. Quando nós agimos com fé, com amor e esperança, é porque a força de Deus está agindo em nós. E isso mostra que Deus está do nosso lado. Não para que nós tenhamos medo dele, mas para que nós o respeitemos, e respeitar a Deus significa respeitar os outros. Não tem como respeitar a Deus sem respeitar o irmão, sem respeitar a criação. E uma das formas de respeitar a Deus hoje, respeitando o outro, é fazendo de tudo para que o vírus não se espalhe. E a forma mais simples e mais acentuada
porque entende do assunto, que são as autoridades médicas e sanitárias. É aquelas pessoas que podem ficar em casa o máximo possível. É uma forma de proteger a si e ao outro. E isso é uma demonstração clara de amor ao outro e de amor a Deus, de respeito pelo outro e de respeito por Deus. Então nós pensemos isso. Jesus quer nos trazer uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade a respeito de Deus, uma nova mentalidade a respeito de como reconhecer Deus na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.